Você concorda com o uso da palavra gênero em vez de sexo? Gênero masculino, gênero feminino? Já tem empresas adotando isso no cadastro de clientes. Alguns hotéis e lojas agora perguntam naquela ficha que a gente preenche quando vai fazer uma reserva, um check-in ou uma compra, qual é o nosso gênero. Espalharam por aí a ideia de que isso é inclusão para não discriminar a comunidade LGBT. Mas não pensaram, por exemplo, que isso poderia ser discriminatório e até prejudicial às mulheres, porque quando as mulheres são vistas na mesma categoria de pessoas que nasceram homens e depois mudaram de sexo porque não se sentiam confortáveis no sexo de nascimento, elas ficam em desvantagem. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou falar sobre a Declaração dos Direitos das Mulheres com base no sexo, um documento que já foi assinado por mulheres de 131 países. A iniciativa é de um movimento feminista que decidiu divulgar os prejuízos causados às mulheres por essa onda politicamente correta de espalhar a ideia de que existem vários gêneros na espécie humana. O que é essa Declaração dos Direitos das Mulheres com base no sexo? De onde surgiu a ideia e por quê? Bem, primeiro é preciso falar do grupo que redigiu essa declaração e divulgou para que mulheres do mundo inteiro conhecessem a ideia e assinassem o documento. A intenção é provocar mudanças em empresas, instituições, órgãos de governo e confederações esportivas que adotaram a ideologia de gênero como regra, sem perceber que para incluir uma minoria, as transexuais femininas acabaram excluindo todas as mulheres. Esse grupo, formado por pesquisadoras, professoras universitárias, advogadas, médicas, jornalistas, profissionais de várias áreas, todas feministas, ativistas, incluindo lésbicas, criou um movimento chamado Campanha de Direitos Humanos das Mulheres, que realiza palestras e debates online com ativistas do mundo inteiro para divulgar possíveis soluções para discutir formas de combater a violência contra mulheres e meninas e também formas de lutar por outros direitos. Foi dessa mobilização que surgiu a ideia de redigir a Declaração dos Direitos das Mulheres com base no sexo. O documento visa combater a invasão de homens biológicos em questões, áreas e locais exclusivamente femininos. E aqui entram desde as questões da maternidade até o compartilhamento de banheiros públicos. O grupo feminista alerta, por exemplo, para o risco que corre o esporte feminino, que em muitos lugares já está praticamente acabando, porque as competições foram invadidas por homens biológicos que não se sentiam assim e se assumiram mulheres, mas que continuam tendo mais força, mais velocidade, mais capacidade pulmonar e por isso acabam vencendo as competições. O resultado é que mulheres atletas que passaram a vida se dedicando a treinos estão desistindo de competir porque não há mais paridade na disputa e muitas vezes sequer a chance de vitória. Eu já escrevi artigos sobre isso, mas vale a pena repetir. Nos Estados Unidos, onde o desempenho no esporte pode garantir bolsas de estudo em universidades caras, meninas que são atletas de ponta desde a infância estão perdendo a chance de fazer uma boa faculdade, porque não ganham mais competições, então não recebem bolsas. Enquanto isso, uma minoria de atletas transgênero que no esporte masculino sequer se destacava está levando todas as medalhas, todos os títulos, todos os troféus e fisgando as bolsas universitárias. Dá para entender porque as feministas entraram nessa causa, né? Nos Estados Unidos, aliás, já existe uma petição formalizada por outro movimento, o Save Women's Sports, Salve os Esportes Femininos, que é uma ONG criada exclusivamente para defender a preservação do critério sexo biológico para a admissão de atletas nas competições esportivas femininas. Muita gente insiste na narrativa de que quem não substitui a palavra sexo por gênero é preconceituoso, está discriminando a comunidade LGBT, mas não percebe o quanto é discriminatório eliminar qualquer chance de uma menina ou uma mulher atleta subir ao pódio de uma competição esportiva, porque a disputa entre os oponentes é absolutamente desigual.
E tem muitas outras questões em que a ideologia de gênero prejudica as mulheres. A Declaração dos Direitos das Mulheres, com base no sexo, faz uma lista de 9 questões para explicar por que coloca sexo e não gênero como única forma de reconhecer necessidades exclusivamente femininas. Uma delas sugere que a ONU volte a usar nos documentos oficiais a palavra sexo para se referir a sexo biológico, porque gênero é algo que se refere a papéis estereotipados e causa confusão, além de colocar em risco a proteção dos direitos humanos das mulheres. O grupo feminista enfatiza que quando a ONU passou a substituir sexo por gênero, começou a influenciar outros organismos internacionais e isso passa a funcionar como referência jurídica e até moral. Tanto isso é verdade que a gente já vê em alguns países discussões como vamos chamar leite materno de leite humano para não ofender transexuais femininas que têm filhos e querem ser chamadas de mães, mas obviamente não produzem leite. E aí é a tal referência moral que vai sendo deturpada. Entram também outras questões que avançam até pela esfera jurídica. É certo comercializar a capacidade reprodutiva da mulher, permitir a barriga de aluguel? Porque quando a sociedade naturaliza a ideia de gênero, abre brechas para que uma transexual feminina que queira ser mãe, não adotiva, ceda seu material genético como homem biológico para uma outra mulher gerar aquele filho e depois queira ser chamada de mãe e não de pai da criança. É a banalização da maternidade, uma das mais belas condições femininas. A lista de demandas da declaração tem pontos bem menos complexos. Destaca, por exemplo, a questão da liberdade de expressão da mulher, já que estamos chegando a um ponto de que a mera manifestação de ser contra a ideologia de gênero, a identidade de gênero, já coloca a mulher, assim como o homem que também se posiciona contra, em condição de ataque. Em muitos lugares, quem ousa reclamar de uma ficha de cadastro que traz a palavra gênero em vez de sexo é rotulado como transfóbico, fascista ou como alguém que é contra os direitos de minorias, quando não é nada disso. As pessoas têm o direito de querer ser identificadas pelo sexo de nascimento, assim como quem não se sente bem no sexo de nascimento tem o direito de colocar lá na ficha cadastral o sexo que quiser, ninguém tem nada a ver com isso. O principal ponto da Declaração dos Direitos das Mulheres com base no sexo é a questão da violência contra meninas e mulheres. Reconhecer o sexo feminino em vez de gênero, para esse grupo feminista, garante mais segurança e até mais eficácia aos programas de proteção a mulheres e meninas. Isso porque o conceito de identidade de gênero abre brechas para que meninos e homens passem a frequentar espaços reservados às mulheres, inclusive banheiros públicos. E a separação de banheiros especificamente, é claro que não é só por uma questão de privacidade, mas também de segurança. Além de tudo isso, as feministas que se lançaram nessa batalha contra a identidade de gênero também falam da questão dos direitos da criança. Alguns documentos internacionais já reinterpretaram a Declaração Universal dos Direitos da Criança, dizendo, por exemplo, que, abre aspas, as crianças têm uma identidade de gênero inata. Não é verdade. O movimento feminista contra a identidade de gênero reforça que não há qualquer evidência científica provando isso. Eu mesma já gravei um vídeo citando tentativas experimentais de provar que a gente não nasce homem ou mulher, que isso é uma construção social, e todas fracassaram. As ideias confusas apenas atrapalham a criança, não protegem, geram insegurança. Por isso, o documento pede também que crianças e adolescentes não sejam submetidos a terapias hormonais que provoquem alterações físicas no corpo de forma permanente. Crianças e adolescentes estão numa fase ainda imatura da vida e eventuais crises de identidade podem ser passageiras ou resolvidas sem sequelas emocionais e físicas permanentes, como é o caso da esterilidade para quem se submete à cirurgia de mudança de sexo. A declaração já tem mais de 16 mil assinaturas de mulheres de 131 países.
Se você tiver interesse em acessar, em conhecer os detalhes, eu te sugiro que procure por womensdeclaration.com. Women, em inglês, escreve W-O-M-E-N. womensdeclaration.com. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixa aí seu comentário para ampliar o debate. E eu te convido também a ser nosso assinante, caso ainda não assine a Gazeta do Povo. Basta apontar a câmera do celular para o código da tela e você terá acesso a uma promoção. Sendo assinante, você ajuda a manter vivo um jornalismo diferente que valoriza a família, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, que tem todas as convicções publicadas para você conhecer, convicções mais associadas ao conservadorismo e também ao liberalismo econômico. Te espero lá na Gazeta.